Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Protagonistas de Impacto. Quero agradecer a todos que estão escrevendo, que estão de alguma forma contribuindo para essa construção contínua, né, de quem a gente traz, quais são as abordagens, quais são as histórias que o Brasil quer ouvir. Eu quero ressaltar que esse projeto só é viável graças a pessoas e organizações que realmente acreditam na relevância de destacar lideranças que são responsáveis, que olham para uma abordagem regenerativa e de impacto positivo no Brasil. E todos os envolvidos nessa história também têm esse lugar muito de protagonista também, porque tudo que a gente está ouvindo, a gente está trazendo para cá. Quero destacar também o agradecimento a todo o time do ONONO, que é o espaço de experiências científicas e digitais da BASF, e ao time da Pares, Estratégia de Desenvolvimento. Estou aqui com Ana Souza Aranha, que está com a gente também num episódio com Marcel Fukuyama sobre negócios de impacto. E o que me inspirou a convidar a Ana é que a gente tem abordado aqui no Protagonistas, né, Ana, diferentes atores do ecossistema que estão fazendo um trabalho relevante, que estão já nessa empreitada há mais tempo e que também representem personas importantes, né? Que assim, quantas mulheres podem olhar e falar assim, uma mulher que está empreendendo, está catalisando o ecossistema, está tendo a coragem de quebrar paradigmas. Então, eu tenho tanto esse lado de contar histórias de quem de fato está fazendo, mas também inspirar, olhando para a tua persona. Então, seja super bem-vinda. E a gente sempre tem a intenção que cada um aqui conte quem você é, para o público te conhecer. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite e parabéns também pelo Protagonistas de Impacto. É um Obrigada. ótimo conteúdo, é uma delícia ouvir. Ontem à noite eu estava ouvindo no É? trânsito de São Paulo. Foi uma ótima companhia o episódio. Não sei, é complexo, né, essa pergunta? Como você quiser. Se você Mas quiser talvez se apresentar com uma história sobre você, também é um caminho. eu acho que eu vou fazer aqui o recorte um pouco do que tem a ver com o olhar do podcast. Respondeu quem eu sou nessa abordagem como uma Ana empreendedora. Então, parte relevante da minha história é empreendendo junto a um grupo, né, e outras pessoas, como a Gabi, Léo e outros sócios que a gente tem lá dentro do Quintessa. Mas é Empreendendo Quintessa, que é uma organização que existe para ajudar a resolver os grandes desafios sociais e ambientais do nosso país com uma abordagem empreendedora e inovadora. Mas acho que nessa trajetória eu sempre me vi apoiando os empreendedores e foi ao longo dela que eu me enxerguei também empreendendo, né, Tá. como empreendedora. Então, acho que a gente pode mergulhar um pouco mais a partir daqui, mas acho que eu sou dentro dessa primeira pergunta, talvez trazer esse lado mais de uma pessoa inquieta, inconformada, que olha pra fora e fala: "Meu Deus, como as coisas são assim, como as pessoas não estão inconformadas", e a gente ter esse pulso, assim, de querer fazer algo a respeito. E Ana, para você chegar até o Quintessa, eu gosto sempre de pegar um ponto lá atrás, assim. Me conta um pouco mais de você. Assim, como é que você, de alguma forma, se interessou pela formação que você buscou? Fala um pouco mais dessa capítulo anterior a você estar num lugar de desenvolvimento de negócios de impacto. Eu acho que tem muito a ver com a minha formação, da época da escola mesmo. Eu lembro acho que eu tinha uns 15 anos, eu já fazia voluntariado na escola, era um grupo de formação de multiplicadores de leitura, então tinha isso do ir em comunidades e já ter essa noção de que, puxa, tinha ali um universo de privilégio, nítido, né, do que era a minha realidade, dessa realidade que eu frequentava. Mas teve uma coisa de formação didática mesmo, eu lembro de uma apostila da sexta série ou quinta série, na escola que eu estudei tinha estudos do meio, e a gente foi, acho que foi uma viagem que foi para o Petar, e a capa da apostila era como conciliar preservação ambiental com desenvolvimento econômico. Então, Isso, já isso em que ano? Você tá, eu não sei qual é a sua ai, idade, então eu estou tô te pra fazer 35 agora. tá.
Isso deve ser... Porque essas Bom, temáticas quantos anos ganharam, elas tinham... Mais de 20 anos atrás, É. né? Com na certeza, escola, 25 anos que hoje em atrás. dia não tem escola que não fale sobre isso, né? Sim. É um Não, isso é outro 20, tempo, né? 25 anos atrás. Legal. É. Então, acho que quando eu fui entrar na faculdade, né, entrar, digamos, vai nesse fase, um comecinho da fase adulta, já tinha na minha cabeça que era algo e algo. Já tinha formado esse modelo mental e eu fui me formar, eu fiz a formação em administração pública. E na época já tinha esse olhar assim de falar, puxa, eu não quero fazer administração de empresas, porque eu quero fazer algo de útil da minha vida. E não quero só aprender a gerar lucro para alguém. Tipo, eu quero aprender a gerar valor, mas que isso tenha um benefício público, assim, esse olhar para o cidadão. Então, na época, era um pouco do como eu tangibilizei isso. E tinha, assim, acho que eram outras palavras, talvez. Já tinha um pouco do linguajar do honrar os privilégios, tinha um pouco do linguajar de um olhar coletivo, esse olhar para o cidadão. Mas eu passei a faculdade achando que ia trabalhar em consultoria de sustentabilidade para as empresas, de sustentabilidade corporativa. Mesmo? Porque era a única coisa que eu conhecia que juntava esse algo e algo. Mas você estava fazendo uma faculdade de administração pública, né? E você já tinha esse olhar, não, mas eu quero trabalhar nas empresas, mas para algo, você foi desenvolvendo isso, né? Eu cheguei a fazer parte de uma entidade na faculdade que a gente dava consultoria para ONGs e consultoria para o setor público. Então, acho que ali também entrou um pouco de terceiro setor. Mas eu tinha essa vontade de trabalhar com empresas, assim, meio com o mundo, essa parte do ambiente do fazer, do realizar. Nunca me vi como um perfil do, puxa, vou ir para um centro de estudos. Sempre, acho que eu tinha também, acho que era essa época, uns 15 anos, eu lembro que comecei a fazer bijuteria e vendi meus primeiros 300... Eu lembro quando eu tinha 300, 500 reais na mesa e eu me achava muito rica. E, assim, era o prazer do produzir algo e ter um grau de independência. Eu ia decidir como eu ia gastar aqueles 300, 500 reais. Então, acho que tinha alguma coisa do... Puxa, acho que eu sou das pessoas que gostam do fazer, do colocar a mão na massa. Então, acho que isso me levava para esse ambiente mais, sei lá, de empresas ou organizações privadas na época. Mas foi só em 2011 que aí eu fui ter contato com o Conselho de Empreendedorismo Social e aí eu falei, puxa, é isso, né? Então eu passei a faculdade achando que eu ia trabalhar com consultoria em empresas. Sentia meio intuitivamente que não era bem isso, que faltava alguma peça do quebra-cabeça, mas não tinha a menor ideia do nome. E aí fui ter contato com o conceito em 2011 e aí foi quando eu falei, puxa, era isso que eu tava procurando. Eu adoro biografia, né? Então eu fico assim, tá bom, mas aí você terminou e você entrou direto no Quintessa? Ou você antes passou por alguma empresa? Como é que foi isso? Eu adoro ir criando isso dentro da minha cabeça, sabe? Filme, né? Eu sou bem visual também, então era um filme da pessoa. A história... Bom, durante a faculdade foi tendo essas experiências, né? Então, eu cheguei a fazer estágio porque eu quis experimentar um pouco de setor público. Eu trabalhei na Dersa, que é uma empresa de economia mista. Tá. Mas depois eu fiz intercâmbio, ganhei uma bolsa, fui morar no Chile, ganhei uma outra bolsa de estudos, fui fazer um curso na Itália, que foi uma parte importante da minha formação, que era uma formação em integridade, em liderança, com foco em ética e integridade. Cheguei a fazer um pouco de dupla graduação com direito, lá na GV também, na faculdade. E aí, em 2012, foi quando era meu último ano. Eu tinha estendido, né, um pouco a formação, então era meu último ano na faculdade. E foi o ano que eu entrei no Quintessa e foi o ano que eu comecei a empreender com alguns amigos. Então, meio que essa virada de chave para 2011 foi no fim desse curso que eu fiz de liderança. Eu ouvi falar, acho que eu vi na época no Facebook, foi uma coisa meio bem aleatória, assim, não estruturada. Eu vi um evento, cliquei, não entendi muito bem do que era, mas pareceu interessante. E era o evento da Fundação Skoll. Chamava The Merge Conference, e aí lá falava de empreendedorismo social. Isso foi em outubro de 2011. E aí consegui mudar a passagem, consegui lá um sofá para dormir, fui no evento. E eu lembro dessa sensação, assim, meio física, assim, de falar, puxa, era isso. E aí foi a primeira vez na minha vida que eu vi empreendedores sociais.
E aí eu falei, nossa, é o primeiro lugar, o primeiro evento que eu vou, que eu Você se sentiu entre verdadeiramente pares, né? admiro as pessoas que estão no palco, assim, eu quero fazer parte disso, eu quero ser amiga dessa galera, eu quero ser como eles. E aí eu voltei para o Brasil nessa época, né, novembro de 2011, e fui pesquisar o que existia aqui nessa linha. E aí, encurtando um pouco a história, foi nisso que eu entrei pro time do Quintessa em março de 2012. O Quintessa já tinha começado em 2009, né? Entrei pro Quintessa em março de 2012, ainda terminando a faculdade, e no paralelo empreendendo com os meus amigos, porque a gente, por 2, 3 anos, a gente empreendeu trazendo o curso da Itália para o Brasil. Então a gente chegou Olha, a ter essa parte que era um programa de o formação de empreendedorismo já líderes. estava ali, né? Já está desde mais tempo, mas assim, eu vejo isso, né? Assim, duas coisas que eu observo, que você trouxe, percebi isso no Marcel, percebi em outras lideranças que estiveram aqui. Acho que quem está hoje fazendo para o ecossistema de impacto estar onde está, teve muitos pioneiros, né? Teve muitos corajosos, que foram muito mais movidos pelas suas crenças, pelos seus valores e visões de mundo, do que por benchmarks, né, por outras, até porque a gente tem um local no Brasil com características muito específicas, né? Mas eu falei isso com ele no outro episódio também. O que eu tenho notado como um padrão ou ponto muito semelhante entre protagonistas de impacto que estão hoje num lugar de destaque desse ecossistema, que não tiveram uma caminhada linear. Tiveram, assim, muitas vezes múltiplos papéis ao mesmo tempo, porque estava ao mesmo tempo, né, experimentando algumas questões, mas tiveram muitas vezes transições de carreira. É isso? Não, não é. Então vou fazer outra coisa. Então eu vou, né? Então esse é um padrão que eu estou vendo super interessante de quem está hoje, nesse momento do Brasil, num ecossistema que está com as características que está, precisou fazer isso para chegar nesse momento. Sim. Né? Eu acho que para mim é até um pouco estranho, assim, né? Essa coisa de quem estava protagonizando, quem estava à frente. Esse ano teve uns 2, 3 momentos, assim, de eu estar em eventos, em encontros, e aí falarem, Ana, é muito bom ver uma mulher empreendendo, porque isso inspira outras mulheres. E para mim era assim, nossa, Tipo assim, Tipo, como você não, né? esquece que você está sendo observado, ou sei lá, e eu acho que é também parte importante para não ter piração, né, de ego, mas o que eu tô falando disso é porque eu acho que talvez as coisas só foram acontecendo porque aquela parte da ignorância é uma bênção. Nunca foi um olhar de, nossa, quer saber, vou dedicar minha vida a empreender e ser parte de. Era só puxa, isso aqui parece fazer sentido. Pô, Isso eu precisa tô ser muito feito. afim de fazer isso, vou fazer. E aí, né, depois os anos passam, você olha pelo retrovisor e fala, nossa, ali era o início de um ecossistema, né? Depois você fala, nossa, aquilo ali era uma frente de novos conceitos, mas sei lá o nome, aquilo não tinha nome na época, era muito mais um ímpeto. Então, eu acho que tem essa não linearidade, porque talvez nas caixinhas que a gente criou nos depois transite por caixinhas diferentes, E né? Mas e acho que todos, ou pelo menos esse universo, né? Essa amostra da qual estou constatando isso, foram muito movidos pelos seus valores, pela visão de mundo e que precisa ser feito. Mais do que eu deveria, mas o que precisa ser feito. Né? E me conta também, então assim, você teve ao longo desses anos, você está há quanto tempo no Quintessa? quase 13 anos. 13 anos. 13 anos e pouco. Conta um pouco para as pessoas assim, o que você tem, o que você construiu até aqui. Eu gosto muito de explorar nesse lugar, né? O que você construiu, o que você está colocando energia hoje que você realmente quer que esteja vivo, e o que você quer celebrar lá na frente. Pode ser 2030, pode ser mais para frente, mas é só um norte temporal em comum, né? Nas entrevistas que eu estou trazendo aqui, nos diálogos que eu estou trazendo aqui. Boa. Bom, como eu falei, acho que a história do que eu tenho construído junto a um grupo de pessoas, né, que empreende o Quintessa. Então, é uma história conjunta. Acho que a gente foi construindo foi... O que eu vejo que a gente construiu até aqui foi esse desbravar dessas várias formas de se tangibilizar e gerar valor dentro desse grande mote de resolver os nossos desafios sociais e ambientais com uma abordagem inovadora, empreendedora. Então, uma parte do que a gente construiu foi
criar um programa de aceleração que foi capaz de mudar a trajetória, hoje em dia, de mais de 500 empreendedores no país, e que tem um impacto, isso tem uma potência de multiplicação enorme. Então, assim, é um negócio que a gente acelerou, que é... Pega a HandTalk, por exemplo. Foi um dos meus primeiros acelerações lá atrás, assim, em 2013. É um negócio que a gente entrou, não tinha nem modelo de negócio. A gente ajudou eles a encontrarem, né, como eles iam gerar receita, como iam parar de pé, como que o impacto está integrado, né, uma visão empresarial. Ajudou a estruturar, ajudou a abrir mercado internacional, ajudou a captar investimento. Hoje, só a HandTalk impacta milhões de pessoas que usam a Libras, né, a língua brasileira de sinais, para serem incluídas na sociedade. Então, acho que parte dessa construção é a nossa história apoiando os empreendedores e a história dos empreendedores gerando esse impacto na sociedade. Então, é saúde, educação, questões... Tem vários estão na questão climática. Então, assim, acho que tem essa história que ela vai como indutor e depois indiretamente, né? Via os Você criou vários empreendedores. outputs e outcomes, né? Que você nem sabe muito desses outcomes, quais foram, né? Porque você vai multiplicando, cada empreendedor também está no seu processo de desenvolvimento e ampliando a sua potência, né? Quando a gente faz alguns recortes, dá, sei lá, quantas milhões de toneladas. Você junta dos vários negócios, por exemplo, que trabalham com resíduos. Então, são números que ganham grandiosidade por ter essa multiplicação, né? Essa capilaridade dos empreendedores. Então, acho que parte da nossa história é junto a eles, é na trajetória do nosso programa de aceleração, é criando a base de impacto. Hoje, a gente até juntou com a Pipe. Então, puxa, são mais de 6 mil soluções mapeadas. Tem toda uma visão guia 2,5, participação na Aliança pelo Impacto. Então, tem todo esse legado, assim, junto aos empreendedores e desenvolvimento de ecossistema. Acho que uma outra parte da história que a gente escreveu relevante foi trazendo grandes empresas, institutos e fundações, famílias empresárias, investidores para o jogo. Então, isso foi lá em mais um segundo ciclo de Quintessa, 2017, quando a gente falou, puxa, não faz sentido a gente ficar sozinho, só Quintessa empreendedores. Vamos atuar junto a esses outros atores. E aí, de novo, né? Você sabe o que você vai fazer, mas você não tem muita noção da consequência, do efeito disso. Total. E acabou sendo efeitos de acelerar a curva das empresas baterem suas metas de sustentabilidade, de criarem novos produtos, serviços que traziam impacto como uma lente para gerar negócio, famílias que começaram a alocar capital mais no bolso de venture philanthropy, que não estavam usando ainda, investidores que não tinham grana de venture capital alocado para impacto e começaram a alocar. Então, a gente tem toda uma história escrita por ali. Apoiando esse processo de aprendizagem de vários atores, né? Criando as estratégias, implementando, aprendendo até o fim junto, melhorando, né? Então, todo esse ciclo. E mais recentemente, a gente a gente tem feito o que a gente chama de programas sistêmicos, que é num olhar de... Acho que, né, nessa evolução da própria história, de entender também que não era só Quintessa empresa empreendedora, ou Quintessa filântropo empreendedor, mas que os desafios complexos, para a gente trabalhar nos desafios complexos, a gente precisava colocar eles no centro e ter uma visão ainda mais sistêmica mesmo, né, de abordagem deles. Então, numa visão multissetorial. Então, vai ser empresa e filântropo, e setor público e investidor em ações mais estruturantes e olhando por temáticas, né? Então, trazendo, sei lá, a questão de bioeconomia como um foco, a questão de inclusão produtiva como um foco, a questão de restauração como um foco. Então, um pouco do que a gente vem descrevendo de história, né? Acho que o entendendo os vários meios, né, que a gente pode ter de ação e de atuação para tangibilizar essa intenção. Não, e eu fico te ouvindo, eu falo, gente, dá para ver que você faz isso com muita paixão, né? Então, assim, e faz isso bem, até por todo o histórico que vocês estão construindo juntos, né? Mas eu também acredito que as lideranças que vão, de alguma forma, assumindo esse processo, hoje você está como co-CEO, né? Também vão dando o seu toque pessoal nisso tudo. E o que você gostaria muito... Eu quero celebrar um bando de coisa em 2030. Não sei se eu vou conseguir todas, mas muitas vezes para a gente celebrar várias coisas, a gente tem que focar em algumas. Assim, o que você quer realmente dizer, conseguir em 2030 ou em breve? Me vem, acho que 2 vertentes na cabeça. Acho que tem uma parte que é uma resposta mais tangível, assim, sabe? De olhar os números e falar...
a gente tem chance de conseguir sobreviver no planeta porque a gente não passou das nossas metas de aquecimento global, ou, puxa, não tem mais gente passando fome no país, ou as mulheres podem ter segurança dentro das próprias casas, né? Então, acho que tem uma parte ali do que eu quero enxergar que é o tangível, assim, né, da realidade lida pelos indicadores. Sim. E acho que uma outra parte é do meio modus operandi, a forma de pensar. No sentido de me incomoda muito ainda o diálogo sobre impacto ser visto como, tipo, a galera do bem que resolveu que não vai ganhar, sabe? Assim, esses mitos, assim, cada vez mais eu tô já cansada dessas crenças e... Ai, nossa, super lindo, Ana, nossa, então você é da galera do bem, que se Do dedica a bem e do isso. mal, né? Não, cara, não tem nada a ver. Essa Tipo, é um ser polarização que humano. mata, né? É. Então, eu acho que pra mim tem um pouco de um desejo da gente evoluir nesses diálogos, sabe? Não é do bem e do mal, não é o que quer dinheiro e é do mal e o que abriu mão do dinheiro. Tipo, não, sabe? E aí? Vamos falar sobre cada um fazer sua parte, vamos ter um diálogo mais maduro, mais Mais honesto, integrativo, menos. né? Porque a gente, de alguma forma, não precisa ser ou é. Por que eu não Exato. posso ganhar dinheiro, fazer algo relevante para a sociedade brasileira, gerar valor para todos os envolvidos, ser feliz, ter tempo para poder estar com a minha família e, Sim. né, estar, sim, num lugar de conforto, né, na minha vida? Exato. Tem que ser, eu concordo com você. E olhando para o teu... Te escutando, me veio essa curiosidade também. Como é que você se define como liderança? Que tipo de liderança você acredita que você seja? Ou que mais dizem que você seja? Bom, vou falar da minha percepção. Não sei se é do que eu sou, o que eu tento ser, talvez. Mas, ou talvez coisas é isso, né? O que que eu me percebo me cobrando de ser, né? Eu me observo sendo. Eu acho que tem uma vertente que é de um constante questionamento e reflexão. Então, é frequente falar, puxa, será que isso aqui que eu falei que eu queria fazer ainda funciona? Será que é o melhor método? Então, acho que assim, tem um constante questionar, querer repensar. Então, olhar para linguagens, escolhas de palavra, até isso, né, que a gente estava falando agora das crenças. Para mim tem uma coisa, É, eu venho super reflexiva de... Outro dia me falaram, ai, porque você é uma militante do setor. Eu odiei esse jeito, que foi eu militante, porque eu me considero uma pessoa do fazer, da ação. E para mim a palavra militante tem, sei lá, a ver com embate, uma coisa meio idealizada. Mas eu vou nesse cuidado, porque eu acho que tem a ver, é super isso, eu ando importante. também como liderança muito atenta à linguagem, palavras, né? Então, porque eu acho que a gente tem esse olhar do... Não é só o que você faz, né? É o que você está incutindo de modelo mental nas pessoas, pela narrativa que você está contando, pela qual que você está fazendo. Então, cada vez também me vejo prestando atenção nisso. Eu acho que tem um olhar também, quando a gente fala de liderança, que é uma liderança consciente, assim, numa visão talvez mais holística, Tá. que não é só o porquê faz, o que faz, mas é também o como faz. Eu acho que isso tem os dois lados da moeda. E talvez eu acho que na fotografia atual, para mim, um olhar é assim, de um lado, sim, me cobro, né? E acho que é constante esse olhar de tô sendo consciente, né? Ou qual a forma como eu tangibilizo esse meu desejo de ser uma liderança humana, que acolhe, que ouve, né? Que menos disputa, mas ao mesmo tempo um olhar de falar assim, o que que é uma liderança real? Porque também acho que essa é uma casca de banana, essa cobrança de uma perfeição, idealização, e também tem muito risco, acho que, de você cair de refém, acho que dessas próprias cobranças, sabe? Não, e te escutando, acho que tem um olhar também de como que eu posso ser minha melhor versão real, né? Não a melhor versão utópica, é a melhor versão Uhum. real, aquela que realmente me faz feliz. E eu, pelo menos, estou muito nisso, sabe, também. Sim. E te escutando me pareceu isso também. E acho que talvez, por último, talvez uma liderança honesta. Acho que isso é o que eu mais também percebo do... Não sei se é certo, se é errado, se tá perto ou não do que eu idealizei, mas pelo menos a gente vai estar falando a verdade. Não vai Muito ter bom. agenda oculta e tudo pode ser falado, sabe? Vou te trazer 10 oportunidades de você deixar sua mensagem para o mundo, que é esse quadro que a gente tem aqui. É ping-pong mesmo. Me diz uma frase que marcou sua vida.
Bom, tem muitas, mas a que me veio mais intuitivamente agora. Aqui é intuição. Só sei que nada sei. Boa. Talvez tenha a ver com esse constante do peraí, deve ter algo mais aí à frente. Gostei. Um livro. O livro que eu gostei muito, que eu li recente, é a autobiografia do Agassi. Eu não li ainda. Bom, ando viciada em autobiografias e biografias. E o que eu mais gostei do livro é a honestidade que ele fala sobre o que ele viveu, assim. Acho que isso é bem inspirador, dessa força na vulnerabilidade, assim, sabe? Além de ser enfim, a gente sempre olhar a história de um atleta, tem um olhar de superação. Sim, sempre, né? Total. Um filme. Não me vem um filme em específico, me vem um grupo de filmes e séries que eu tenho assistido. Tá. Várias de histórias biográficas de empreendedores. Várias sobre... Tem uma série super simples na Netflix, chama Líderes que Inspiram. Aí já vi. Cada episódio curtinho sobre lideranças. Vale a Achei pena. super legal. Tem séries também, várias sobre esportes. Então, tem uma que chama Sprint, que fala sobre corrida. Tem The Playbook, que fala sobre estilos de coaches, né, de treinadores. Tem uma que fala sobre histórias de fracasso, que é maravilhosa, que fala sobre um grande erro da pessoa que virou a charada dela de sucesso. Então, a gente tem uma série de filmes e séries que eu tenho gostado muito, principalmente biográficos, de empreendedores e de atletas. E falando de erro, um erro que você não quer mais cometer. Me vem duas coisas na cabeça. Eu acho que um é o erro talvez do risco do me perder de mim, do teu olhar muito atento ao suprir expectativa externa, ou do olhar externo e desancorar do olhar para dentro. É super importante. E eu acho que o outro erro, ou um aprendizado, é exatamente o oposto. É também não abafar quem o outro é por eu querer que supra a expectativa do que eu quero que a pessoa seja. Então, acho que esse respeito das duas esferas, assim. Você já falou de alguns nomes, mas uma liderança pública que te inspira. Em abril desse ano eu voltei no fórum da escola. Foi muito... Depois de 2011 eu voltei agora em 2024. E lá eu ouvi a Jacinda falando, que foi líder da Nova Zelândia durante a Covid. E é, assim, super inspirador. Ela falava, sim, tem um depoimento dela como mulher líder, né? E ela falando sobre esses nossos paradigmas mentais, sobre como ela queria poder ser uma líder eficaz, né? De pulso firme, no sentido do fazer as coisas resolutivas, mas sem ter que abrir mão da personalidade gentil dela. Então, assim, ela fez o que fez, né? Sim. A Nova Zelândia é um case durante o Covid. Admirável. E é muito legal ver a simplicidade que ela fala. Parece que você tá num papo de bar, assim, ouvindo, super simples, super humana, sem todos, né, sei lá, sem rebuscar a história. E ao mesmo tempo, pra mim, é bem inspirador pela simplicidade, assim, meio que essa humanidade dela. Assim. E falando em pessoas inspiradoras, alguém que, enfim, a seguir nas redes, que você sugere que as pessoas sigam nas redes? Bom, a gente gravou junto agora eu e o Marcel, né? Acho que o Marcel é isso. A gente é parceiros de ecossistemas há anos, super inspirador. Você também, a Alda, recomendo. Mas talvez me venham mais do que pessoas, me venham organizações, né? Boa! Então, acho que tem vários hubs, assim, né, de informação. Até o próprio Quintessa em si, a gente tem essa preocupação de não usar o canal do Quintessa só para falar da gente, mas para distribuir informações úteis, né? Então, acho que é óbvio aqui também citando o Quintessa, mas a gente pode falar do Sistema B, do GIF, do ICE, da Aliança pelo Impacto. Tem, uma série de organizações. Dentro do ecossistema de impacto, fala do Ethos também, CEBEDES, né? Então, acho que é um bom convite para pensar enfim, como é que as pessoas podem seguir outras organizações. E até por meio dessas organizações, se chega em palestrantes, se chega em conteúdos, e acho que a partir dali dá para ramificar. Muito bom, muito bom. Um medo. Um medo? Acho que tem um medo que é meio do que tem rolado de catástrofes climáticas. Esse ano, pela primeira vez, eu me vi realmente com medo de falar
será que a gente chega em 2030? Então, acho que tem Esse ano foi difícil, né? Foi bem difícil. tem um medo, acho que dessas catástrofes mesmo, assim, meio de realidade, sei lá, de chances de morrer, de não ter tempo da gente resolver as coisas que são resolvidas. Esse último ano chacoalhou bastante. E Até quem já está trabalhando essas temáticas, né? Total, eu acho que principalmente, Muito. né? A gente olha os A gente, para fazer os programas, estuda os problemas. Nossa, você estuda o problema, assim, é um banho de depressão. Você fala, meu Deus, eu não sabia que era tão ruim, né? Meu Deus, é mais desafiador ainda. Então, Total. acho que é dessa realidade. O outro, talvez, é um pouco acho que da espécie humana cair no egoísmo, falta de esperança e da galera, assim, meio como sociedade jogar a toalha, assim, porque Total. por mais que se tenha uma jornada empreendedora nisso tudo, eu acho que o que alimenta muito, pra mim, pelo menos, é olhar em volta e ver os pares e falar, tem chance disso aqui dar certo, né? Por isso é que eu quero cada vez mais conectar pessoas que têm, né, esses valores em comum. Um sonho. Um sonho? Joga para o universo que ele acontece. Eu sempre tenho essa visão. Bom, vou falar o que me veio. Eu te falei, eu sou ruim dessas coisas de pensar, então, assim, tô falando aqui o que me vem na Mas cabeça é bom que a gente espontaneamente. desconstrói aqui. Quando você falou, a primeira coisa que me veio na cabeça foi. Seja pessoalmente, mas mais do que pessoalmente, talvez meio como sociedade, assim, a gente ter essa sensação de calma, sabe, assim, de plenitude. Sim. Tipo, tá tudo bem, porque eu vejo que um grande problema é ansiedade, depressão, todo mundo correndo, não consegue ficar com ninguém, você correndo atrás do rabo, e o dinheiro, e falta o dinheiro, e o mundo vai acabar, as catástrofes. Pra mim também é um sonho, imagina que delícia a gente poder estar sentado aqui. Eu tô bem onde eu estou. Fazer uma entrevista e chegar com calma, ir embora com calma, porque assim, as coisas estão resolvidas e tem perspectiva de dar tudo certo. Assim, Muito. Então... E eu fico cada vez mais me provocando nesse lugar também. O que é inegociável para você? Tipo, Acho que o verdadeiro, assim, ser verdadeiro. Talvez não é o ter que falar tudo o tempo todo, mas é o ser de verdade, assim, sabe? Essa pureza da intenção. Porque pode ter o erro, mas é o erro honesto. É o declarar de verdade o porquê que tá cada um na mesa. É ter coragem de falar. Se eu não gostei, eu não gostei. Não ter gostado e falar, aí foi incrível. Acho que pra mim o que eu mais valorizo é essa verdade, assim, na relação. E o que você quer deixar para a próxima geração? Acho que talvez inverter o que a gente chama de diferente e normal. Uma reflexão para mim muito viva é essa coisa da gente falar, não são negócios, são negócios de impacto, não é empresa B, não é investimento, de impacto. Não é protagonista de impacto, não é uma liderança comum, é a liderança que resolveu transformar. Para mim, assim, eu gostaria da próxima geração a gente inverter o nome. Talvez vai ter que ter um podcast sobre protagonistas, sei lá, de impacto negativo. E quem é você? O que você faz? Por que raios você, em que momento da sua adolescência você começou a fazer mal para o mundo? Ou em que momento da sua vida você virou essa pessoa egoísta, sabe? Então, a gente conseguir inverter a lógica do que a gente traz como normal. Isso me lembra E o que é idealismo e o que é realidade, sabe? Acho que a gente trata muita coisa que é pura realidade, como se fosse utópico. Então, a gente faz essa inversão, assim, de como a gente enxerga e faz as coisas, sabe? Para isso, a gente precisa realmente fazer com que mais pessoas saibam, né, tanto em termos de dados, quanto o que é possível fazer, quanto ferramentas, atores sociais com quem você pode se conectar, para que isso seja o normal, né? Concordo. A gente já está caminhando para o final, então eu quero deixar esse espaço. Eu sempre convido, né, para que quem está aqui aproveite, olhe para a câmera para deixar sua última mensagem. E lembrando o seguinte, a mensagem é para quem? É para todo mundo que está ouvindo. E que eu acredito que tem muito um perfil de pessoas que estão querendo saber como podem expandir, né, o teu processo de desenvolvimento como uma liderança mais atuante, uma liderança mais consciente, que seja mais protagonista mesmo nesse papel, diferente do papel que ela tiver na sociedade. Que mensagem é essa que você quer deixar? Boa. Eu acho que eu diria
só das pessoas se permitirem conectar com o que tá dentro delas, de verdade, eu acho que é por ali o caminho, assim. Porque eu tenho a crença, a gente pode, né, aí vai de filosofia de vida. A gente acha que o homem é um ser que tendencia, né, digamos, vai para esse símbolo do bem ou do mal, né? Ou que tendencia para ser empático ou mais egoísta. E eu acredito, sim, né, não dá pra generalizar a espécie humana, mas eu realmente, pelo que eu vejo, as pessoas que eu convivo, a maior parte das pessoas tem esse ímpeto muito bom dentro delas. Sim. E eu acho que elas, a gente, né, óbvio que sou parte disso também, mas a gente vai se permitindo e transformando isso pra falar, eu não quero ser a boba idealista, eu não quero ser, ficar excluída, eu não quero ter que perder uma oportunidade de emprego. E a gente vai aprendendo e vai se educando de que o certo é mentir, o certo é deixar passar, o certo é não falar nada, o certo é uma total inversão, assim. E eu acho que, por mais que dê pra gente, né, falar um recado do comece hoje, você pode ser o líder do futuro, e por um aclamar o grandioso dentro das pessoas, cada vez mais eu acho que, assim, só o do evocar e permitir algo que é simples, já tá ali mais inato e que as pessoas já sentem vontade de fazer, já é um belo de um caminho, assim. Então, acho que não tem Concordo. essa... Não é, nossa, olha aqui a Ana e a Alda, meu Deus, sou super protagonistas. Cara, pode ser qualquer um. Mas só porque a gente decidiu e começou e fez. Mas Boa, assim, isso aí. claro, eu acho que tem camadas de privilégio. E óbvio que assim, né, toda generalização tem seus cuidados, mas todo mundo tem esse potencial de transformação. Eu acho que quanto mais a gente idealiza, mais distante fica. Então, acho Perfeito. que meu recado é dá vazão aí porque você tem dentro de você de ímpeto que já vai ser um Coloca no belo mundo. começo. Só faz alguma coisa. Ah, adorei, Ana. Quero muito que a gente possa fazer mais coisas juntas. Parabéns pela tua jornada até aqui, o que você tem feito, que você consiga também, enfim, cada vez mais encontrar essa sinergia e essa interseção entre todo esse impacto que você está causando e a tua felicidade, que eu acho que esse é muito o caminho principal de tudo isso que a gente está fazendo, né? A felicidade ampliada, né, para mais pessoas. Eu quero, enfim, enfatizar mais uma vez que não só a história da Ana, mas outras histórias que estão aqui são também uma oportunidade, né, que cada um de vocês olhe para a sua própria caminhada e possa também entender como é que a gente pode, coletivamente, fazer com que isso tudo se torne um pouco mais comum, né? Histórias de pessoas que estão fazendo a diferença se tornem o nosso dia a dia. Cultura é um conjunto de histórias, né? Que essa seja a nossa cultura no Brasil. Então, muito obrigada a todos que estiveram até aqui. Quero incentivar que vocês compartilhem esse episódio ou outros episódios do Protagonistas de Impacto com outras pessoas que possam se inspirar e que não deixem de trazer para a gente também as suas opiniões, suas reflexões e formas de dar cada vez mais amplitude e escala a esse trabalho. Obrigada mais uma vez.